Então, eu vou dar uma breve explicação do que é o SQL Injection e assim para nós podermos entender exatamente como nós podemos explorar essas vulnerabilidades em aplicações, ok? Mas antes disso, nós devemos entender o que é, na verdade, o SQL. SQL, ou Structured Query Language, é uma linguagem destinada à administração de bases de dados, mas não é uma base de dados em si. Muitas das vezes as pessoas confundem o SQL pensando que SQL é uma base de dados. O SQL não é uma base de dados, mas sim ela é o que é uma linguagem que é usada para fazer a administração de sistemas de base de dados. Exemplos de sistema de base de dados, nós temos, por exemplo, o SQL Server, ou muito mais pronunciado como SQL Server, certo? A palavra SQL, vocês podem ver em algum lugar, ou pessoas a pronunciarem SQL Server, assim como pronunciam em inglês. O Oracle, temos MySQL ou MySQL, temos MariaDB, temos Postgre, temos vários e outros sistemas de gestão de base de dados. Então, isso para dizer o quê? Que quando nós trabalhamos com SQL, o SQL é o responsável por criar ou fazer a manipulação, ou fazer a gestão de queries, que são aquelas requisições que nós fazemos para uma base de dados, e essas requisições elas retornam informações que são armazenadas na base de dados. Temos aqui alguns exemplos de comandos que são usados por sistemas de base de dados ou por SQL, neste caso, como por exemplo o comando select. O comando select ele é usado para buscar dados em uma tabela. Quando nós temos uma base de dados, dentro da base de dados ela é constituída por tabelas. Então, essas tabelas vão armazenando informações, essas informações vão nos trazer, vão depois, futuramente ou a posterior, serem usadas. Então, quando nós usamos o comando select, nós podemos criar ou usar ele numa query para podermos o quê? Ilustrar ou fazer aquilo que chamamos de dump ou exibir informações que são armazenadas numa tabela. Então, usando este comando, nós podemos sempre listar todo o conteúdo que existe numa tabela ou especificar exatamente o que é que nós queremos listar. Temos o comando insert. O comando insert ele é usado para adicionar valores dentro de uma tabela, certo? Como temos o comando delete, que ele remove dados dentro de uma tabela. Temos o drop. O comando drop ele tem duas funcionalidades. Ele pode remover dados, ou desculpa, pode remover uma tabela, como também pode remover uma base de dados. Isso para dizer, se um utilizador, ou um hacker, ou um atacante consegue injetar códigos SQL ou comandos SQL para a nossa base de dados e consegue executar esses comandos, ele pode acessar informações privilegiadas, como também pode criar danos ao nosso sistema. Por quê? Porque vamos supor que eu consiga ter acesso a uma base de dados, e o que eu farei com essa base de dados? Se eu quiser, eu posso eliminar aquela base de dados. Se a organização não tiver um backup atualizado, vai perder toda a informação. E temos por fim um outro comando muito usado que é o union. O comando union ele é usado para combinar dados de múltiplas tabelas. Quando nós usamos o comando em si, o select, ele somente exibe dados de uma única tabela. Porém, podemos usar o comando union, que é para nos juntarmos dados que vêm de outras tabelas e exibirmos o resultado numa única só, num único só output. Então, esses comandos nós vamos ver ao decorrer do nosso curso, como nós podemos trabalhar com eles, certo? Ou como é que nós podemos entender para trabalharmos com o SQL. Então, o que acontece na verdade com o SQL? O SQL também não se diferencia de outras linguagens de programação. Então, com isso também possui uma lista de caracteres especiais que são usados para fazer tratamentos de dados no SQL. Então, temos aqui aspas simples como aspas duplas, certo? Que é usado para indicar, ou é o delimitador que nós usamos para
delimitar caracteres. Isto é, nós vimos, quando nós queremos indicar, por exemplo, no Python, uma string, por exemplo, Vanilo do Pedro, nós colocamos ela entre aspas duplas ou entre aspas simples. Então, também no MySQL, quando nós queremos indicar uma linha ou uma lista ou queremos indicar uma string, nós usamos o delimitador aspas simples ou aspas duplas. Temos aqui outros delimitadores, outros caracteres que são usados para criar comentários. Por exemplo, por exemplo, sinal de menos menos ou hífen. Temos o forward slash ou barra para a direita com asterisco ou cardinal. São usados para comentar queries ou comentar informações dentro do SQL. Temos aqui também o asterisco, como também o símbolo de percentagem, que é usado para o wildcard. Nós vimos que o wildcard é exatamente quando pretendemos o quê? Pretendemos listar uma informação e não queremos indicar toda, por exemplo, uma palavra completa. Vamos supor que eu quero listar informações, por exemplo, de todas as informações que tenham a extensão .python. Então, nós vimos que usando o wildcard, ok? O que nós fazemos? Nós podemos indicar uma extensão específica e assim ele exibir toda a informação que vai de acordo à extensão que nós indicamos. E por fim, nós temos aqui o ponto e vírgula, que indica o fim da sintaxe SQL. Como nós vimos em vários outros exemplos, em outras linguagens de programação, algumas nós indicamos, por exemplo, com ponto e vírgula, vimos no Bash, outras não indicamos nada quando finalizamos uma sintaxe, mas no SQL Server, no SQL, nós usamos o que é o ponto e vírgula para indicar o fim de uma sintaxe. Então, o que seria, na verdade, o SQL Injection? Quando falamos do SQL Injection, estamos a falar de um ataque na qual um código malicioso é enviado para um servidor SQL. Então, nós vimos que temos várias queries que podem ser geradas, ou várias consultas que podemos fazer em uma base de dados. Então, o que nós estaremos a fazer? Estaremos a executar códigos na qual o sistema ou o SQL não consegue interpretar, não consegue verificar se é válido ou não. Ele procura executar aquelas queries, pode dar um erro ou pode nos trazer uma informação privilegiada dentro do servidor, e com isso ele faz com que um ataque seja bem sucedido. Então, o resultado que podemos obter quando efetuamos ou usamos o SQL Injection, o ataque pode resultar em acesso não autorizado a dados confidenciais, como também a destruição de dados críticos, como nós vimos usando, por exemplo, o comando select, podemos listar ou verificar informações que são confidenciais, como assim também podemos fazer a destruição de dados críticos usando, por exemplo, o comando drop table, como também usando o drop database. Então, vamos ver agora com a exploração da máquina Keyoptrix do nível 2, como é que nós podemos explorar com sucesso essas vulnerabilidades do SQL Injection e assim podermos ter o quê? Podermos ter acesso a uma máquina comprometida. Então, tendo a nossa máquina inicializada, temos aqui também o Keyoptrix inicializado. Eu já fiz o scan do Nmap, certo? Temos aqui o resultado do Nmap da máquina Keyoptrix nível 2. Conseguimos constatar que temos aqui SSH habilitado, como já expliquei. Para protocolos SSH, nós fazemos brute force attack. Se tivermos alguns utilizadores válidos, temos aqui o protocolo HTTP, temos a porta 80 aberta, 111.443, e temos aqui outras portas e também conseguimos identificar que temos o MySQL em funcionamento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos verificar o que exatamente tem aberto nesta máquina, certo? Na porta HTTP ou na porta 80, desculpa. Na porta 80. Vamos a isso. Vamos colocar aqui nosso endereço IP, 192, 168, 110, 131. Que é o endereço IP do Keyoptrix. E tivemos aqui uma tela de login para administração remota de um administrador.
Então, ele nos pede aqui username e password. O que acontece na verdade? Quando nós nos deparamos com uma tela de username e password, para um tipo de sistema, pode ser uma tela de login, certo? Isso está a dizer que o quê? Que esta aplicação possivelmente está a interagir com uma base de dados. E uma base de dados, a sua interação, ele usa o quê? O SQL. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos tentar várias combinações de payloads SQL injection para podermos retornar algum tipo de erro ou encontrarmos um payload que seja válido. Por padrão, quando nós pretendemos testar o SQL injection, o que nós fazemos? Nós comentamos, ou melhor, desculpa, não comentamos, nós colocamos aqui a aspas simples. Se esta aspas simples ou este bypass que nós colocamos aqui, ele conseguir nos trazer algum tipo de erro, ele pode ser impresso na aplicação, certo? Aqui nesta área, ou esse erro pode ser impresso através do que? Através de uma expansão. Então, nesta aplicação em particular, quando nós executamos cenários do gênero ou tentamos encontrar algum erro do SQL Injection, ele não traz nenhum tipo de erro. Isso por que não traz nenhum tipo de erro? Porque exatamente esta aplicação foi tratada para quando algum tipo de erro SQL for encontrado, ele vai o quê? Ele não vai exibir. Então, se eu for a colocar, por exemplo, aspas simples, certo? E colocar aqui qualquer coisa, Vanildo, e clicar Enter, o que ele faz? Ele simplesmente processa e não me dá nenhum tipo de erro. Como é que nós testamos quando pretendemos efetuar a SQL Injection? A primeira coisa que nós fazemos é testar com aquilo que nós vimos anteriormente. Usamos o que? Usamos a aspas simples para forçar com que qualquer tipo de erro de SQL seja exibido. Como eu disse, tem duas formas que nós podemos verificar o erro SQL. Se nós formos a usar o esperar por algum tipo de output, não for exibido, nós podemos usar o inspect elements. Então, dentro do inspect elements, ele vai nos abrir esta área. Nós vamos para o network. Nós vamos ao network. Então, voltamos a executar colocando o aspas simples. O que aspas simples está a significar nesta query? Ele está a dizer o seguinte, que ele vai forçar com que algum tipo de erro SQL seja o que seja exibido. Vamos voltar a executar isto novamente para vermos se isto pode executar algum erro. Vamos lá. Temos aqui network. Isto está muito em cima. Conseguimos ver, temos aqui um post request. Se viermos para aqui onde vem response, não tivemos nenhum tipo de erro SQL. Isto acontece e é uma das coisas que sempre vai nos fazer com que, em vez de nós ficarmos static à espera que algum erro SQL seja exibido, o que nós podemos fazer? Podemos tentar uma sequência de comandos ou de payloads para saber se este username ou este campo user ou campo password é vulnerável a SQL injection. Quando isso acontece, quando não temos nenhum tipo de interação ou nenhum tipo de erro, aí nós recorremos a uma ferramenta chamada Burpsuit. O que a Burpsuit nos possibilita? Nos possibilita criar um proxy, interceptar esta conexão, esta requisição e exibir ou executar várias vezes, várias requisições para o servidor até encontrarmos um payload que seja válido. Se nós viermos para aqui e procurarmos por SQL injection payload, então, temos aqui, podemos vir para escrever aqui GitHub, para isso só nos trazer resultados de GitHub. Podemos ver aqui.
Ok, temos aqui um artigo que fala sobre SQL Injection. Nós vamos até lá embaixo, onde temos uma lista de payloads. Por exemplo, conseguimos ver aqui SQL Injection Authentication Bypass. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar esta lista de payloads, porque seria complicado nós testarmos cada um desses payloads até ver se este formulário é vulnerável a SQL Injection ou não. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar esta lista de payloads e vamos injetar esta lista usando o Barb Suite. Eu vou explicar mais em diante com mais detalhes o que é o Barb Suite e como funciona, para podermos automatizar este processo de descoberta de payload que nos possibilita fazer bypass deste formulário. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fechar tudo isto, certo? E o que nós vamos fazer agora? Vamos instalar uma aplicação, eu já tenho, mas eu vou explicar como instalar, que é chamada de Foxy Proxy. Esta ferramenta nos possibilita fazer a configuração, fazermos a configuração de um proxy, neste caso apontando para o Barb Suite, e não temos que sempre que pretendemos usar um proxy, termos que vir para aqui no Preference, vamos a isto, Preference, e editarmos a configuração do proxy. Então, sempre teríamos que vir para aqui, procurarmos pelo proxy, e fazermos as configurações manuais para o proxy que é o Barb Suite. Então, para isso não é necessário. Vamos instalar o Fox Proxy, certo? Vocês podem instalar ele para o Chrome, tanto para o Firefox. Eu vou obter essa extensão para o Mozilla Firefox. Vamos para isso. Temos aqui para Firefox. Ok. Clicando aqui. Add-ons for Firefox, não quero Android. Obtenha extensão para Firefox. Então, com isso, clicamos aqui no botão adicionar e ele vai adicionar este add-ons. Ao de verificar que terão um icon como este, então assim que ele tiver adicionado, podemos até adicionar aqui. Assim que ele tiver adicionado aqui, nós vamos clicar, até adicionou um outro Fox Proxy. Eu já tinha aqui um Fox Proxy, ele adicionou um outro. Deixa eu só, vamos a isto. Vem para aqui onde vem Options, ok? Estando no Options, clicamos aqui, temos aqui Options. Aqui nós vamos adicionar as configurações que nnós vamos usar no Barb Suite. Então aqui vamos para Add, vamos dar um nome aqui, podemos dar o nome do Barb, vocês podem dar qualquer coisa, ou Internal Proxy, ou Barb Proxy, qualquer coisa. Aqui o endereço IP, vocês vão usar a interface loopback, que é o nosso localhost, 127.0.0.1. Estamos a dizer o quê? Todas as requisições que forem feitas para este endereço IP ou para o nosso localhost vão ser direcionadas para o Barb Suite. Vamos dizer na porta 8080 e aqui não precisam fazer mais nenhuma outra configuração, a não ser dizer o quê? Clicar na opção Save. Então eu vou remover este aqui. Deixa eu dizer Remove Extension, porque eu já tenho essa configuração feita. Estamos juntos, que está aqui. É a mesma configuração que vocês fizeram. Então, tenho aqui a minha configuração para o Barb, ok? E assim, sempre que eu quiser usar ou ativar o proxy nesta minha aplicação, eu só vou usar qual é a opção aqui que eu pretendo usar. Então, após essas configurações, o que nós vamos fazer? Vamos inicializar o Barb Suite. Nós temos aqui na nossa barra de ferramentas o Barb Suite. Então, tornando isto mais claro, o que é o Barb Suite? Barb Suite é um web proxy, uma ferramenta que funciona como um proxy. O que é um proxy? Proxy é um gestor de comunicação ou de tráfegos, na qual todo o tráfego web que é gerado, ou pode ser web, ou certo, dependendo do tipo de conexão, o proxy para tráfego para o protocolo HTTP, vai passar por uma determinada aplicação ou por um determinado filtro. Então, o que ele vai fazer?
Todas essas requisições podem ser manipuladas, certo? Ou podem ser administradas, podem ser visualizadas, podem ser filtradas e permitir somente aquilo que é permitido no proxy passe para o servidor. Isto é, quando eu faço uma requisição aqui no browser ou acesso um endereço IP ou tento acessar uma página, primeiro essa requisição passa pelo proxy, certo? Que é o nosso Barb Suite, e depois é que é encaminhado para o nosso servidor. Então vamos clicar aqui OK. Nós vamos trabalhar com a versão Community. A versão Community ela está mais do que suficiente para podermos trabalhar com tudo aquilo que nós pretendemos usar aqui no Barb Suite, certo? Não vamos precisar da outra versão, que é a versão Professional. Então, vocês vão se deparar com esta tela, não precisam de fazer nenhum tipo de update. Ok? Vamos fazer Close. Então, vamos clicar Next. E vamos dizer para ele inicializar o Barb Suite. Então, assim que nós tivermos o Barb Suite aberto, temos aqui a opção de Proxy. Na opção de Proxy, vamos para Options. E exatamente nós temos aqui as configurações que nós colocamos aqui no Fox Proxy. Ele está a escutar, o proxy ele está a escutar na interface 127.0.0.1, que é o nosso loopback, na porta 8080. Então, com o Fox Proxy habilitado aqui, qualquer requisição que for feita, não importa qual seja o endereço IP, vai passar pelo Barb Suite. Como é que isso funciona na verdade? Se nós viermos para aqui onde vem Intercept, conseguem ver que aqui Intercept está on. Vamos supor, eu vou voltar, vou eliminar isto, vou clicar somente Enter, ok? Oh, sorry, não habilitei o Barb, vou habilitar aqui o Proxy. Viram, quando eu cliquei Enter, ele fez o que? O load desta aplicação, ok? Agora vou voltar a clicar Enter novamente. Conseguem ver que ele aqui ainda está a fazer loading. Isto é, ele ainda não terminou de fazer o loading, porque ainda não se conectou com o servidor. Se nós viermos para aqui, conseguem ver aqui no Intercept, ele trouxe uma requisição. O que está a acontecer aqui? Ele exatamente está nos a mostrar o que é que quando eu cliquei Enter aqui, eu acessei este endereço IP 192.168.110.131, o que é que exatamente ele enviou? Ele enviou esta requisição para o que? Para este endereço IP. Qual é a vantagem que nós temos quando nós trabalhamos com Barb Suite ou trabalhamos com um proxy desta natureza? Eu vou exatamente enviar esta requisição para esta funcionalidade chamada de repeater. O que eu quero que vocês percebam é, quando nós interceptamos conexões ou requisições, nós podemos manipular aquilo que vai ser enviado para o servidor. Se eu usar aqui, ou se eu disser send to repeater, certo? E vier para aqui, conseguem ver nesta tab repeater ficou cor de laranja. Eu venho para aqui. Conseguem ver que aquela requisição foi passada para um repetidor. O que este repetidor faz? Aqui, vamos supor que eu quisesse testar o que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu posso alterar aqui, perdão, e ter um resultado, obter um resultado. Se nós formos a ver, aqui eu enviei esta requisição que eu capturei, mas esta requisição ainda não chegou no servidor. Então, quando eu mando ela para o repeater, eu posso dizer send requisition, perdão. Então, conseguem ver que nós, aqui no browser, não tivemos nenhum output, mas quando eu enviei esta requisição, usando o repeater, para o nosso servidor, nós tivemos uma resposta do servidor. O que o servidor nos retornou? Disse Remote System Administration Login, username e password. Se eu for alterar, por exemplo, conseguimos ver aqui que nós enviamos uma requisição para este host e aqui nos diretórios ele está em branco. Se eu colocar aqui, por exemplo, Vanildo, vamos lá, esse Vanildo ponto, por exemplo, PHP, o que eu estou a dizer? Estou a dizer que eu quero acessar neste host este file vanildo.php. Se este file existir, ele vai nos dizer aqui 200, ok? E vai nos listar o que está dentro deste file. Como este file não existe, ele vai dizer não encontrado. Então vamos enviar este request. Conseguiram ver que nós tivemos aqui um not found.
O que isso na verdade está a acontecer? Nós não estamos a interagir através do browser com o servidor, mas sim estamos a interagir através do Barbsuit. Por que eu estava a explicar isso para vocês? É para exatamente vocês entenderem como é que funciona quando nós interceptamos uma conexão e podemos enviar sequência de comandos repetitivos até conseguirmos ter uma resposta que seja válida ou desejada. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar para o proxy, vamos fazer forward desta conexão. Fizemos forward desta conexão e dissemos encaminhamos aquela requisição. Viram que aquele já não está a processar mais nada. Eu vou colocar aqui qualquer coisa, por exemplo, um user Vanildo, uma password Vanildo e vou clicar login. Vamos ver que aqui nós tivemos o quê? Capturamos uma requisição. Agora a requisição não é get, mas sim é post, porque ele vai inserir ou está a enviar uma requisição, ou está a enviar algo que vai se comunicar com a nossa base de dados. Nós estamos a fazer um get request, mas sim estamos a fazer um post request. Então, o que isso vai acontecer? Qual é o objetivo de nós capturarmos esta sessão ou esta requisição? É inserirmos aqui uma lista de valores ou de payloads que vão ser testados neste campo user até que consiga se encontrar qual é o payload válido para burlar este formulário. Então, para isso, nós vamos enviar esta requisição para o intruder. Intruder ele que é usado, é uma funcionalidade no Barbsuit que é usada para podermos enviar sequências de combinações. Podemos usar para fazer brute force attack, por exemplo, de usernames, tentar várias combinações de passwords. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, um user válido, pretenderíamos encontrar uma password válida, aí nós haveríamos de tentar várias combinações na password. Mas como pretendemos encontrar ou enviar um payload, nós vamos mandar isto para o intruder, que é send to intruder, certo? Veremos que aqui no intruder vai ficar cor de laranja. Ok, vamos para o nosso intruder. Então, tem alguns aspectos que nós devemos tomar atenção no intruder. Quando nós estivermos no intruder, nós temos aqui position. No position, o que ele faz? Ele automaticamente vai selecionar os nossos targets. Temos aqui Vanildo, user, temos aqui password e temos aqui o botão de login. Nós devemos eliminar todos esses targets. Esses são os lugares onde ele vai injetar o que nós formos a dizer, mas simplesmente nós queremos que ele foque no username. Então vamos clicar aqui onde vem clear, certo? Vamos clicar clear uma vez. Viram que ele eliminou todos aqueles targets. Vamos clicar duas vezes aqui no Vanildo, certo? Vamos dizer adicionar target. O que nós estamos a dizer? Em vez dele focar-se em tudo aquilo que ele havia selecionado, ele vai se focar exatamente neste username, certo? Neste campo que nós queremos inserir. Então, ele vai inserir automaticamente para nós dados ou payloads aqui, até conseguir encontrar um payload que é válido para fazer o bypass. Depois de nós fazermos esta configuração, vamos para aqui onde vem escrito para a opção de payload. Na opção de payload, nós vamos copiar esta lista que nós temos aqui de payloads que eu já tinha selecionado anteriormente, ok? E vamos fazer o paste aqui. Então, tendo esta lista de payloads, o que nós estamos dizendo? Não sabemos qual desses payloads é válido ou qual desse SQL injection nós podemos ter sucesso. Então, nós vamos tentar vários, até aquele que vai nos trazer uma resposta diferente daquelas que nós já vimos. Então, vamos voltar para o nosso position para vermos se está tudo ok. Aqui está ok. Payload está ok. E vamos clicar aqui onde vem Start. O que ele vai fazer agora? Ele vai iniciar este ataque. Ele vai enviar várias sequências de payloads, tentar todos esses payloads que nós temos aqui. E nós vamos avaliar as respostas para vermos se um dos payloads foi com sucesso ou não. Isto pode levar um tempinho, dependendo da lista de payloads ou dependendo da quantidade de payloads que vocês colocaram lá, certo? Mas enquanto isso podemos indo avaliando o que estamos a ter.
Podemos ver aqui, temos um tamanho desta resposta que é de 860. Se nós formos a clicar numa dessas requisições, ela aqui nos diz response, vamos nos focar no response, ver se tivemos alguma resposta diferente da habitual. Recordam-se quando nós vimos no Inspect Elements, quando nós inseríamos o username e a password, por mais que a username fosse inválida, ou fosse, não sabíamos se era válida, se fosse válida teríamos o acesso. Quando a username é inválida, ele não diz wrong password ou password inválida, username inválida, mas simplesmente ele mantém-se com este response, que é Remote System Administrator, mostra o username, a password. Vamos ver se temos algum tipo de resposta diferente. Conseguimos ver que todos que têm tamanho 850 possuem a mesma resposta. Vamos ver, temos aqui um com 779 que nos traz um Welcome to Basic Administrative Web Console. Então, tendo este Welcome to Basic Administrative Web Console, conseguimos entender que este payload que foi injetado conseguiu fazer o bypass daquele Web Application Form. Então, podemos clicar, podemos fazer right click aqui. Vamos dizer aqui Show in Response. Show Response in the Browser. E nós queremos ver essa resposta que nós tivemos aqui no browser. Vamos copiar este link. Vamos colocar aqui no nosso browser. Isso. E vamos clicar Enter. Oh, sorry. Vamos desabilitar este proxy. Ok, podíamos ter desabilitado. Ok, but anyway. Temos aqui, conseguimos ter acesso a esta aplicação. Se nós formos usar aqui, esta aplicação tem uma funcionalidade ou ele usa o comando ping para fazer ping dentro da rede. Vamos aí, por exemplo, 192, 168, 110, 1, Enter. O que ele fez? A máquina está muito lenta hoje. Deixa-me desabilitar o proxy aqui. Porque esta requisição foi travada aqui. Conseguem ver fazer forward. Está aqui. Conseguem ver aquele ping que ele fez? Ele diz ping int.php. E aqui temos o que? O que ele colocou. Ele colocou um campo de IP, onde ele recebe o IP 192.168 e depois ele faz o submit. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos olhar. Eu já cancelei o proxy. Ok? Vamos ver aqui. Vamos voltar a executar isto novamente. Submit. E ele nos trouxe um resultado deste ping. Então, ele está a fazer um ping, só envia 3 requests, certo? Envia 3 pacotes. O que é que nós vamos fazer com isto? Tendo esta aplicação web, ok? Nós podemos testar se esta aplicação ela é vulnerável a Remote Code Execution. Isto é, se nós podemos inserir alguma coisa adicional neste request. Isto é, se nós viermos para a nossa terminal, nós vimos anteriormente, quando estávamos a trabalhar com o ambiente bash, que os 2 pontos nós podemos alinhar ou colocar instruções que podem ser executadas. Se eu usar aqui o comando ping, por exemplo, 192, 168, deixa eu fazer isto, sorry, ping 192, 168, 110, 1, ponto e vírgula. O que eu estou a dizer? Eu posso executar um outro comando aqui à frente. Como, por exemplo, eu posso dizer cat etc password. O que ele vai fazer? Sorry, aquele nunca terá fim, certo? Vamos limitar aqui. Nunca terá fim, por quê? Porque ele vai fazer um ping, como é que eu posso? Infinito.
Então, vamos fazer um ping só para 3 pacotes. E depois que ele executa o ping, o que ele vai fazer? Ele vai ler este file, etc, password. Sempre que nós queremos testar por Remote Code Execution, nós verificamos se podemos ler este file aqui ou não. Então, este é o comando que nós queremos executar usando que esta ferramenta que nós encontramos neste servidor ou nesta aplicação. Vamos colocar 2 pontos. Vamos dizer aqui cat etc, ok, passwd. Então, se isto for possível ser executado, ele aqui vai nos listar os users que existem dentro desta máquina. Vamos colocar aqui submit. E voilà. Viram o que aconteceu? Temos aqui, ele diz que temos o user root, ok? Temos aqui outros users. Temos aqui, deixa eu aumentar isto. Temos aqui o user John, certo? E o user John pode ser o nosso possível target, como aqui também temos um user chamado o Arnold. Então, assim conseguimos obter ou executar um código remoto e conseguimos enumerar utilizadores dentro desta máquina. O que é que nós vamos fazer de seguida? Podemos usar o mesmo conceito agora para criarmos um shell reverse. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós já vimos uma lista, eu já mostrei, de reverse shell. Reverse shell. Então, vamos ver uma lista de shell reversos, onde vamos procurar por um shell que seja um comando que seja executado no bash, porque não sabemos se o Python ou se temos o Python instalado ou se temos o Netcat. Mas o que é que nós poderíamos fazer? Se não tivesse o Netcat, nós poderíamos fazer o upload do Netcat para este sistema, dar permissões e executarmos. Só que isso ia nos levar muito tempo. Vamos abrir aqui este reverse shell list. E temos aqui um bash reverse shell. Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiar. Vamos modificar isto. Deixa eu só chamar aqui o gedit. Vamos alterar aqui para o nosso endereço IP. 192.168.110.128. A porta que nós estaremos a escutar é a 92.92. Vamos copiar isto. E vamos inicializar o Netcat. NC NLVP 92, que é o que nós colocamos lá. Temos aqui o Netcat a escutar. E agora vamos executar. Deixa eu só colocar isto assim, paralelo. Então, o que nós podemos fazer para elevar privilégio nesse sistema? Podemos executar, por exemplo, uname, para vermos qual é a arquitetura desta máquina, certo? Ele nos diz que está a usar o kernel 2.6.9. Podemos copiar isto. 2.6.9. Vamos colocar aqui. E vamos saber também qual é o sistema operativo que está a ser executado. Com isso, usamos SLB. SLB release. É isso? É SLB ou LBS? LBS release. Deixa eu ver. Nope, já me esqueci disto. Deixa eu ver. Esqueci-me deste comando, mas vou me recordar. Deixa eu ver aqui. LSB. Então estava correto inicialmente. Só o dash é que não estava correto. LSB
release, ok? Falta uma coisa, lsb release-a. E nós queremos saber qual é a arquitetura desse sistema operativo. Então ele diz lsb version, ele nos diz qualquer coisa aqui. Quando nós executamos este comando, ele também nos traz o distribuidor ou a distro, que é CentOS, e nos diz qual é a versão do CentOS. Então vamos copiar esta informação, que é crucial. Temos aqui a informação do kernel e aqui temos a informação do sistema operativo. Com esta informação, nós podemos pesquisar no Google por um exploit disponível. Vamos dizer aqui CentOS 4.5 kernel. Qual é o kernel? 2.6.9. Kernel 2.6.9. E temos aqui já a nos sugerir Privilege Escalation. Então, temos aqui duas opções. Esse exploit eu já experimentei, já testei quando fazia esta máquina, não vai funcionar. Dá algum... ele não corre. Vamos usar este que funciona, certo? Para não ficarmos aqui a perder nosso tempo. É isso. Então, vamos copiar este exploit. Vamos clicar aqui no vem row. Podemos clicar aqui no vem row ou podemos fazer download deste file, deste exploit. Lembrem-se, sempre que forem fazer Privilege Escalation no ambiente Linux, não é tão linear como Windows, onde vocês executam o exploit suggestor ou tem lá outros exploits no Metaxploit. Nós vimos várias formas de como explorarmos, ou quando vimos o Keyoptrix nível 1, nós vimos que poderíamos explorar o Privilege Escalation ou explorarmos um exploit, termos acesso a como root usando o único exploit, ou poderíamos fazer isso manualmente. Então, vamos baixar este exploit, ok? Vamos lá ver. Vamos verificar no nosso diretório de downloads. Vou para aqui. cd download. Qual é o código? lsla. Temos aqui 9545. Vamos mover este exploit move 94 95. Isso? 94 95 45 para o diretório desktop. Não. Para training. Isto. Training. Máquinas. Keyoptrix nível 2. E vamos acessar o Keyoptrix nível 2. Então, temos aqui o nosso exploit. O que nós vamos fazer? Vamos copiar este exploit para a máquina da vítima ou para o nosso target, que é... Deixa eu fechar e iniciar isto. Já não precisamos, estamos na reta final disto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos executar, vamos criar o nosso servidor Python. Posso até colocar esse senhor aqui. Vamos executar o servidor Python, certo? Onde vamos fazer o upload, vamos fazer o file, vamos transferir este exploit para esta nossa máquina e vamos compilar. Este exploit está em C, certo? Nós já vimos na aula de Cryoptrix como nós podemos compilar files em C e executar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ativar aqui o Python 3, nosso servidor web Python 3, HTTP server. Na porta
9393, certo? E vamos usar o comando wget para podermos transferir este file. Lembrem-se, uma coisa que eu sempre digo, temos um diretório na qual qualquer utilizador tem acesso ou tem full control. E estamos a falar do quê? Estamos a falar do diretório temp. Então, quando vocês vão fazer uploads de exploits ou programas que querem executar de uma máquina, enquanto vocês não têm total control, eu recomendo que façam upload no diretório temp. Então, vamos navegar para o diretório temp. Vamos ver aqui onde estamos. Pwd dir. Nós temos aqui o diretório temp. Vamos acessar o diretório temp. Então, vamos copiar o nosso file para o diretório temp usando wget. Vamos colocar http. Nosso endereço IP 192, 168, 110, 128. Na porta 9393. E pretendemos copiar este exploit 9545C. Clicando Enter, conseguimos transferir com sucesso o nosso payload, o nosso exploit. Temos aqui o nosso exploit 9545. O que nós vamos fazer? Vamos compilar este exploit. Tenho aqui alguns. Já vou usar numa outra seção. Posso remover. Vou remover isto. Vou remover isto também. Ok. E só ficamos com isto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar o compilador GCC para compilarmos este exploit. GCC nós usamos para compilar o quê? Códigos em C, certo? E vamos dizer aqui output, podemos dar o nome de exploit ou priv, ok? Estamos a dizer que quando ele for a compilar este file, vai dar o nome de priv. Clicar Enter. No new line and on the file. Vamos ver aqui. Temos o nosso priv compilado. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar permissões de executável ou de execução, priv, e vamos executar o priv. Conseguimos ver que tivemos um shell como root. Conseguem ver que aqui ele mudou o sinal de como um user sem privilégios para o root. Se eu usar o comando UMI, vamos ver isso, ele me diz que eu estou como o root. Então, é assim como nós podemos fazer o Privilege Escalation. Quando nós trabalhamos com ambientes Linux, nós vamos ver ao decorrer das nossas aulas vários e vários métodos que nós vamos usar para Privilege Escalation. Cada máquina tem o seu método de Privilege Escalation. Este aqui tem este método. Quando vocês estiverem a fazer, vocês podem encontrar um outro método de Privilege Escalation, como também outro método de atacarem esta máquina. Aquilo que nós tínhamos para ver com a Keyoptrix 2 termina por aqui. Na próxima sessão nós vamos ver uma máquina do Hack the Box, certo? E depois vamos ver o Keyoptrix 3. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida posta no Discord e eu estarei apto para responder.